Boa noite, boa noite, boa noite, mulherada linda de Deus. Nós estávamos aqui, né, minutinhos atrás orando, né, trazendo em nós as nossas tribos, as nossas famílias, nossa casa, nosso povo, né? Fala assim, Senhor, eu trago em mim o meu povo, eu trago em mim a minha casa. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Hoje, gente, é o nosso último encontro desse bloco todo de treinamento que a gente fez, né? Então, eu só vou fazer uma recapitulada bem rapidinho aqui do que aconteceu nesses últimos tempos, para a gente ter uma ideia de onde a gente estava e onde Deus nos trouxe, né? Nós começamos ali com o Salmo 39, nós falamos sobre a sondagem do Senhor e como Ele olha o nosso coração, como Ele sonda as nossas mentes, né? Que nós temos que ter um autoexame, mas um exame do alto também, né? Para que o Senhor venha e rastreie o nosso coração, mostra que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que nós não somos um acidente, né? Ele nos escolheu e nos fez. Depois a gente falou do primeiro dia, que é aquilo que começa a desencadear tudo, né? Que é quando a gente fala, haja luz. E quando você haja luz, toda a escuridão, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está por trás, tudo aquilo que está embaixo, ele vem à tona e ele é exposto. E diante da luz do Senhor não tem nada que fica, gente. Não tem escuridão que prevaleça diante da luz do nosso Deus. No segundo dia a gente falou se nós oramos para que houvesse separação, né? Houvesse separação das más companhias, dos pensamentos maus, que houvesse separação do dia e da noite, né? A noite foi feita para dormir, o dia para descansar, que as emoções fossem organizadas dentro do coração, que a mente fosse organizada. No terceiro dia nós falamos sobre produzir segundo a espécie, né? Gerar segundo a espécie. Então não é criar o filho, mostrar ao filho o caminho, não, é você estar no caminho, cria o seu filho no caminho do Senhor. No caminho significa que nós estamos juntos ali, caminhando ali todo dia, não é faz o que eu faço e faz o que eu mando e não faz o que eu faço, né? É uma vida com Deus, é uma vida na presença do Senhor. E o seu filho vai ver, ele vai caminhar com você, né? E ele vai, mesmo que às vezes a gente acha que não, mas a nossa atitude, o nosso comportamento, o jeito que a gente trata as pessoas, o jeito que a gente lida com o dinheiro, o jeito que a gente lida com o marido, né, com os filhos, isso mostra, o nosso testemunho é maior ainda do que o que a gente fala, então é produzir segundo a espécie. Se a gente não está gostando daquilo que a gente está vendo, o que em nós precisa mudar para que desencadeie também uma mudança nos nossos, né? Aí a gente falou no quarto dia sobre o templo, eu lembro que a Jana trouxe uma palavra tão linda para a gente falando sobre isso, foi quando Deus criou os marcadores do tempo, né? A lua, o sol, e que Deus é o Senhor do tempo. E para Ele não existe tarde demais, porque tudo está patente diante do Senhor. O ontem, o hoje, o amanhã, tudo é uma coisa só diante de Deus, né? Então, a oração que eu fiz quando meu filho estava na barriga, 30 e poucos anos atrás, ela ainda está clamando diante do Senhor. Por isso que aquela oração geracional, que quando você fala assim, Senhor, eu abençoo os meus filhos, e os filhos dos meus filhos, e os filhos dos filhos dos meus filhos, essa oração vai ressoar pela eternidade. Eu me encho de fé, gente, me dá arrepio, assim, eu fico com o meu coração tão alegre, tão feliz, porque eu falo assim, meu Deus, 1000 gerações daqueles que nasceram de mim vão ser transformados, vão estar na presença do Senhor, a bondade do Senhor vai perseguir minha família, vai perseguir as minhas gerações. Isso me dá uma alegria, assim, dá vontade de pular, de tanta alegria, de saber que esse Deus fiel, né, que esse Deus geracional. E aí, a gente fala, no quinto dia a gente falou, né, para produzir, foi uma ordem para as águas produzirem, né, e o Senhor tem essa ordem para nós também, ordem de multiplicação, ordem de vida, tudo que é vivo cresce, tudo que é vivo multiplica, tudo que é vivo dá fruto, e muitas vezes a gente passa tanto tempo tentando defender a árvore, né, gente? Não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, a árvore não precisa falar, a árvore fica lá quietinha na dela, e dali a pouco vem o quê? O fruto. Então, eu estou com um pé de figo aqui em casa, maravilhoso, está cheio de figo. Quem mora aqui, quiser figo, pode vir. Docinho, uma delícia. E assim, as pessoas passam e falam, que árvore que é essa? Porque quando está só a folha, não dá para ver.
mas agora todo mundo sabe que é figo. Por quê? Porque você conhece a árvore pelo fruto. E o Senhor mandou que a gente reproduzisse, que a gente multiplicasse. Essa mesma ordem de produzir vida está sobre nós. Aí no sexto dia, Deus criou o homem, a imagem e semelhança. E a gente falou, né, de como a gente manifesta essa natureza divina. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Eu não sou onipotente, mas eu posso manifestar a onipotência de Deus através da oração, através da autoridade, através da fé. Eu não sou onisciente, mas eu posso estar aí na sua casa. A gente acabou de fazer uma oração e a nossa oração foi naquele lugar por causa da onisciência de Deus. Nós manifestamos a onisciência de Deus, né? E a onipresença de Deus, né? Você não pode ficar com seu filho 24 horas por dia. Mas a sua oração vai, e o Espírito Santo fica ali, ó, cochichando ali no nosso ouvido, né? As pessoas falam assim, você ora pelos seus filhos todos os dias? Não, eu oro pelos meus filhos a vida dele inteira, mas não é todos os dias. O dia que o Senhor colocar no meu coração algo específico, eu oro, e eu oro abençoando. Senhor, abençoa os meus filhos, mas não é aquela oração intercessória, né? Aquela oração que a gente faz assim, com todo o coração, aquela coisa bem fervorosa, aquela oração. Não, o dia que o Senhor coloca no meu coração algo específico, sabe por quê? Porque a nossa vida tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Se a gente ora todo dia, vira reza, vira o tercinho, sabe? Assim, os pedidos de oração, aí você vai com aquelas bolinhas ali no terço. Eu rezei muito terço na minha vida, viu, gente? Não tô falando isso contra ninguém. Quando eu era católica, eu rezava muito o terço. Mas o que o Senhor está falando na minha vida, nesse tempo na minha vida, é que Ele quer dirigir os meus passos, em todos os sentidos. Ele quer dirigir a minha oração. Então, eu não vou... você ora por todas as pessoas do homem todo dia? Não. Mas quando o Senhor coloca no meu coração, eu pego o telefone, eu mando uma mensagem, eu falo com a pessoa, pergunto como é que ela está precisando de oração. Se alguém me liga, eu respondo. Por quê? Porque a gente tem que viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Senão vira reza, vira religiosidade. E Deus não quer uma fé obrigada, Ele quer uma fé livre, um amor voluntário. A palavra de Deus fala assim, aquele que quiser me seguir, olha a palavra, aquele que quiser. A nossa fé o nosso amor é livre, a nossa fé é voluntária. Você tem o direito de escolher seguir ou não, Senhor. E Ele nos criou a imagem e semelhança dele, nos deu o direito de escolha. Esse é o nosso Deus. Isso ensina muito a gente, inclusive, a como a gente lidar com os nossos filhos, que muitas vezes não são convertidos ainda. Deus não tem neto, Deus só tem filho. E o mesmo direito de filha que eu tenho, de decidir, inclusive, a não seguir a Deus, os nossos filhos também têm esse direito. E qual é o nosso papel nisso? Né? Nosso papel é interceder para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Para que o Espírito Santo convença o coração dos nossos filhos. Alguns filhos ficam em Jerusalém, outros fogem lá para Emaús, né? E aí Jesus vai lá buscar, né? Aqueles aí. E o que ele quer são mães dispostas a fazer esse caminho de Emaús com os filhos, né? É por isso que a gente está aqui hoje. Então, ele nos criou a imagem e semelhança. E a semana passada a gente falou do descanso. E a gente refletiu bastante nos devocionais, né? Semana passada, a respeito desse descanso, que é um descanso que vai além de você tirar férias. É um descanso que vai além de você ir para uma praia, ir para um lugar. É um descanso que vem de dentro. Deus descansou depois que ele fez, né? E assim nós também, nós descansamos nas coisas que já foram feitas por ele. Amém? Na obra que Jesus já fez por nós. Hoje a gente encerra esse ensino, e a gente falou sobre a filha de Jairo, falou sobre Agar, falou sobre a mulher cananeia, falou sobre a viúva de Naim, a gente falou sobre o centurião, e hoje a gente vai fechar falando sobre a sunamita. Então, eu quero ler o texto, é um pouquinho comprido, mas eu acho que é importante a gente ler para contextualizar, e depois que a gente fechar essa parte aqui, nós temos um testemunho muito lindo que a Lucineide vai trazer para a gente. Então, o texto está em 2 Reis, verso 4, do 8 ao 36. É um texto grandinho, mas vale a pena para dar um contexto geral. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama,
uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, deitou, ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. E ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que nós podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que nós podemos fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, e Geazi a chamou. Ele veio até a porta e disse: por volta dessa época, no mesmo ano que vem, no mesmo tempo, ano que vem, você terá um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iluda a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um menino. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava entre os ceifeiros. De repente ele começou a clamar ao pai, chamando: ai, minha cabeça, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe. Quem já ouviu isso, né, gente? A hora que a coisa aperta, vamos correr e chamar a mãe, né? Leva ele para a mãe. O servo pegou e levou ele para a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Volto logo. Ele perguntou: mas por quê? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar o jumento e disse: vamos rápido. Só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor não me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para que não me desse falsa esperança? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Ao chegar lá, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe disse: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olho com olho, mão com mão. Ele se debruçava sobre o corpo e o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar sua mãe sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Gente, que texto maravilhoso, né? Esse é um texto que você lê e não enjoa de ler, de tanto ver a mão de Deus agindo em todos os sentidos. Essa mulher era uma mulher rica, né? Era uma mulher contente com a vida que ela tinha, mas alguém percebeu uma necessidade, né? Todos nós temos uma necessidade, muitas vezes, que não é falada, que não é revelada, né? Mas o Senhor conhece nosso coração, ela tinha uma necessidade, né? E a coisa linda, ela construiu um lugar para a presença de Deus na casa dela. E é sobre isso que eu quero falar hoje com a gente. Construir um lugar para a presença de Deus na sua casa. Essa mulher, ela fez o quartinho, ela pôs ali uma cadeira, uma luminária, uma cama, né? Cada um desses itens, a gente podia ficar o dia inteiro falando sobre isso, mas cada um desses itens representa algo diferente, né? Representa a autoridade, representa o entendimento, o discernimento, tem muitas coisas a respeito desse texto, mas o que é mais importante para mim em todo esse texto é o fato de que ela construiu um lugar para a presença de Deus na casa dela. E olha só que interessante, quando ela foi, quando eu estava passando as maiores dificuldades com meu filho, muita gente falava assim: mas você não fala nada para ninguém, você fica quieta, pergunta se está tudo bem para você, você fala que está tudo bem. Assim, muitas mulheres, até que estavam bem perto da gente ali no AME na mesma época, não sabiam de toda a história que estava acontecendo. Porque eu tive algumas experiências assim, muito negativas com isso, né? Eu fui fazer aconselhamento com uma psicóloga,
E a psicóloga falou para mim, primeira coisa que ela falou assim, seu filho precisa sair de casa e arrumar um trabalho. Uau, eu, eu olhei para mim mesmo e falei assim, será que eu estou ouvindo, ouvindo isso direito? Porque me fala alguma coisa que eu nunca ouvi, ou me fala alguma coisa que eu nunca pensei, né? Ela falou assim, não, a cabeça vazia é a oficina do inferno. Esse menino tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ir para a escola. E eu, assim, me senti tão impotente naquele dia, tão julgada, tão, assim... Porque como é que você vai fazer uma pessoa adulta se comportar de uma maneira que você espera que ela se comporte? Uma pessoa que dirige, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que é... Você não tem controle sobre a vida de alguém. Você realmente acha que nunca na vida eu pensei que meu filho precisava trabalhar, estudar? Então, assim, eu não senti de nenhuma forma, assim, ajudada. E as pessoas perguntavam, aí uma pessoa veio e falou assim, na época que meu filho estava com uma depressão muito feia, muito, muito triste, aí veio alguém e falou assim, você viu que o filho do pastor que escreveu aquele livro famoso, Uma Vida com Propósito, você viu que o filho dele se suicidou? E assim, no que isso ia me ajudar? Meu filho estava deprimido, a minha preocupação, ele às vezes falava assim, mãe, um dia você vai chegar aqui, meu corpo vai estar boiando aí nessa piscina de casa. Aqui, o que vai me ajudar a ouvir de alguém que o filho do pastor se suicidou? Então, assim, eu fui me fechando e falava pouco das coisas. As pessoas perguntavam, tá tudo bem? Aí, um dia eu falei assim, meu Deus, eu tô mentindo para as pessoas. Quando perguntam se tá tudo bem, eu falo que tá tudo bem, mas na verdade tudo é muita coisa. Não tá tudo bem. Algumas coisas estão bem, mas outras não estão. Mas aí eu lembrava desse texto, quando a Sunamita falava assim, não, tudo me vai bem, tudo me vai bem. Por que essa mulher tinha essa atitude, gente? Porque ela sabia que a ajuda não estava nas pessoas e nas coisas. A ajuda estava no Senhor. E essa mulher, ela foi direto, ela não perdeu tempo, ela não se atrapalhou no caminho, ela não se distraiu, ela era uma mulher com propósito, uma mulher focada, parecia aquela mulher com fluxo de sangue, né? Ela foi assim, sem plano B mesmo. Já percebeu que essas histórias da Bíblia, nenhum dos pais ou mães tinham plano B? Jesus era a solução, pronto, não tinha outra saída, não tinha plano B, não tinha plano alternativo. Esse povo, ele ia assim, focado mesmo, e essa mulher foi, pulou ali no cavalo, foi embora, nem que o marido ela falou, porque tem coisa, gente, que tem algumas lutas que são mesmo solitárias. A Bíblia fala para a gente carregar as cargas uns dos outros, né? E existe lugar para isso, mas existem algumas lutas que as pessoas podem te ajudar, pode orar com você, pode fazer o que quiser, mas enquanto você não se levantar e falar assim, o nome dele não é, enquanto você não levantar e começar a dizer assim, não, esse não é meu filho, porque cada vez que eu fosse contar a história, eu ia estar contando a história de uma pessoa que estava numa situação muito ruim da vida. Eu não tinha nada bom para contar, era só tristeza, era só aborrecimento, era só decepção, era só frustração, era só dor. Então, assim, eu levava para Deus. E eu fiquei imaginando, eu falei assim, Jesus, olha o que essa mulher fez, ela construiu um lugar para a presença de Deus na casa dela. E ela foi direto, quando ela teve um problema, ela foi direto ao homem de Deus que representava, né, a presença de Deus. Esse homem de Deus falou assim, olha, vai lá e pega o meu cajado. Ela falou assim, eu juro por Deus que eu não vou, se você não for comigo. Eu fiquei imaginando, falei, gente, foi isso realmente que eu fiz, porque quando você anda nesse caminho, assim, você fala assim, não, eu não sou contra terapia de jeito nenhum, eu acho que terapia ajuda demais, eu só fiquei muito frustrada com essa terapia que eu fiz, né, que não deu certo mesmo, mas em outras circunstâncias eu fui muito abençoada, mas nessa circunstância em particular eu me senti muito julgada, muito para baixo, né, e essa mulher, ela foi direto para a presença de Deus, ela construiu dentro da casa dela um lugar para a presença de Deus. O que ela fez com o menino? Ela pôs o menino aonde? Na cama. O que cama representa? Lugar de descanso. O que ela fez? Ela pôs a dor dela, aquilo que mais estava afligindo ela, num lugar de descanso. Ela fechou a porta e ela foi atrás da presença de Deus. E aí ofereceu o cajado, ela falou assim, não quero cajado. Honestamente, chega uma hora, eu não quero conselho humano.
Congelou aí para vocês, meninas? Congelou! Congelou! Cris, congelou a imagem. Congelou. Vê se consigo. Gera de novo no espírito. Começa a orar. Cris, Amém. Cris, tinha dado você foi interrompida, a gente não perdeu um tantão. Porque congelou sua imagem. Qual foi a última coisa que vocês ouviram? O menino na cama. O menino na cama, que lá é o lugar da presença de... O menino na cama. Lá é o lugar do descanso. Essa mãe, ela pegou a dor dela, ela pegou o sufoco, né? Ela pegou aquele sofrimento dela e ela colocou num lugar de descanso e foi atrás da presença de Deus, porque o profeta representava a presença de Deus. Aí, no caminho, o profeta ofereceu, né, para ela de trazer o cajado, colocar o cajado no filho dela. E às vezes, quantos cajados a gente é oferecido no caminho, né, gente? E eu fui Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, eu fui nessa terapeuta lá da igreja, eu fui em grupos de apoio, grupos de suporte, ninguém tinha resposta. Ninguém podia me ajudar, ninguém falou nada para mim naquela situação na minha vida, naquele momento, que pudesse me dar uma sombra assim, de esperança. Até que um dia eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, eu não tenho resposta, eu não sei como fazer, eu não sei como começar, eu não sei como lidar com essa situação. E aí o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus, disse para mim, começa do começo. Profetiza, haja luz. Ore para que haja separação. Produza segundo a espécie. E o Senhor foi dando estratégias de intercessão. Então, assim, essa mulher, o que ela fez? Ela pegou a dor dela, pôs num lugar de descanso ali na cama, foi atrás, e a Bíblia fala o quê? Que fechou a porta. Gente, você pode ir para qualquer lugar na vida. A cura para o seu filho, a restauração do seu filho, a restauração da sua família, vai acontecer dentro da sua casa, no secreto, com o Senhor, no lugar que você construir para a presença do Senhor dentro da sua casa. Foi isso que essa mulher fez. Ela construiu um lugar de presença de Deus ali na casa dela, e ela foi atrás da presença do Senhor. E a cura, engraçado, ela podia ter pego o menino no colo. Você imagina, se algo assim acontecesse comigo, eu ia pegar meu filho no colo e sair correndo, gritando por ajuda. Ela poderia ter posto o menino em cima do lombo do cavalo e falou assim, não, eu vou levar esse menino lá para ser curado, né? E o que ela fez? Ela não fez isso. Ela deixou o menino em casa. Isso traz uma mensagem muito forte para nós, nos dias de hoje. A cura da nossa família está dentro da nossa casa, a portas fechadas, na presença de Deus, joelho no chão, buscando o Senhor, confiando, porque Ele é a nossa cura, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa provisão. Existe força na unidade, existe sim, mas tem algumas lutas que são muito solitárias, e que você que tem que passar por ela, sabe por quê? Porque Deus quer mudar você, enquanto Ele muda tudo mais à sua volta. Eu sou uma pessoa diferente hoje do que eu era há 5 anos atrás, completamente diferente. O Senhor transformou a minha vida, e através da transformação que Ele fez em mim, Ele transformou a vida da minha família, do meu esposo, do meu filho, e de todo mundo à nossa volta. Então, meu convite para nós hoje é para que a gente construa esse lugar para a presença de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Fecha a porta, entra nesse lugar de descanso, entre nesse lugar na presença do Senhor. Não aceite cajados, não aceite meias verdades, né? meias soluções. Não, tem coisa que é só o Senhor, que é só Jesus. Eu creio, assim, meu filho foi para uma clínica de recuperação, e lá nessa clínica de recuperação ele recebeu o suporte, ele recebeu ajuda, ele fez a terapia, ele passou pelos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, todo o processo foi feito ali, e eu louvo a Deus por esses recursos, tá, que existem, louvo mesmo a Deus por esses recursos, e eles são poderosos instrumentos na mão de Deus. Eles não são a solução, eles são o cajado. Eles não são a solução está no Senhor, a solução está em Deus, mas quando nós nos posicionamos, essa mulher sunamita era uma mulher posicionada, ela sabia onde ela estava indo, ela não se distraiu, ela foi ali, o foco dela estava ali, na presença do Senhor,
E ela recebeu o milagre dela. Por quê? Porque ela estava focada, ela estava submissa, ela entendeu o processo. Ela entendeu que só na presença do Senhor o filho dela seria ressurreto. Só na presença do Senhor. E essa é a minha história, foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi na presença do Senhor que meu filho foi ressurreto. E Deus é tão misericordioso que Ele nos dá alguns flashes, né, de esperança nesse processo de tanta dor. Porque quando foi um pouco antes do meu filho ficar muito, muito mal mesmo, eu sonhei, eu estava orando por ele e vi ele dentro de um caixão, morto. A primeira coisa que você faz, né, você repreende o espírito de morte, você ora contra, sai em nome de Jesus, amarra, 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 quebra, quebra, quebra. Mas eu continuava orando e continuava vendo ele dentro de um caixão. Aí chegou um tempo que eu falei assim, Senhor, se é isso que vai acontecer com o meu filho, eu peço misericórdia do Senhor, e peço intervenção sobrenatural do Senhor, porque eu sei que mesmo que ele morreu, o Senhor pode ressuscitar. E essa foi a minha postura, um posicionamento de falar, na vida ou na morte, o que acontecer, eu continuo sendo sua. E eu cheguei num ponto, gente, de fazer uma oração para Deus e dizer, Senhor, mesmo que o meu filho morra, o Senhor continua sendo meu Deus. O Senhor continua sendo o meu Salvador, o meu Senhor. O meu amor pelo Senhor é incondicional. Não que nem o seu amor é por mim, né? Porque o amor de Deus não tem amor igual como o amor de Deus, mas o meu amor pelo Senhor é um amor incondicional. Não importa se as coisas estão bem ou estão ruins, meu amor pelo Senhor é inabalável, minha fé no Senhor é inabalável. E foi isso que me sustentou, que me segurou, que me ajudou a passar por esse processo de tanta dor, de tanta dificuldade e de tanto problema, né? Mas foi esse entendimento de que o que nos sustenta é o amor e a confiança em Deus. E essa mulher, ela construiu um lugar para a presença de Deus. Ela colocou a dor dela num lugar de descanso. E ela foi buscar o Senhor. E o milagre dela aconteceu a portas fechadas, dentro da casa dela, no secreto. É aí que nós vencemos as nossas batalhas na presença do Senhor. Nós vencemos a nossa batalha, não é no campo de batalha, é no quarto. É no nosso... Tem até um filme, não sei se vocês já ouviram falar, O Quarto de Guerra. Um filme lindo, vale a pena assistir, um filme sobre intercessão. As nossas guerras, elas são ganhadas ali, na presença do Senhor. E é ali que Deus nos dá as ferramentas, nos dá as estratégias, é ali que o Senhor nos dá os recursos que nós precisamos. E tudo mais, gente, são estruturas de apoio, né? Tudo mais à volta são estruturas de apoio, mas o que traz a libertação, a cura, o que traz a transformação é o amor do Senhor por nós, é o nosso amor pelo Senhor, é a nossa busca, a nossa confiança de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Amém? Vamos construir um lugar para a presença de Deus dentro da nossa casa. O nosso milagre vai acontecer dentro da nossa casa, com a nossa portinha fechada ali, ó, confiando na presença do Senhor. E que o Senhor, e essa mulher, ela colocou o menino dela, né, que foi um presente de Deus, ela colocou ali na cama, tipo assim, eu estou trazendo a minha oferta aqui, né, é a minha dor. Tem dia que a gente oferta louvor, tem dia que a gente oferta choro, e Deus aceita tudo, né? Deus recebe, quando os magos vieram visitar Jesus, eles não trouxeram só ouro, trouxeram mirra também, né? Então, assim, a nossa oferta, às vezes, não é só louvor e gratidão. Tem vezes que a nossa oferta é choro e dor. Mas Deus aceita tudo. Amém? E nesse contexto, eu queria que a gente fizesse uma oração nesse momento, trazendo os nossos para Deus. E não trazendo só a vida deles, mas trazendo a história deles. Trazendo o passado, trazendo o presente, trazendo o futuro, trazendo todas as palavras que foram lançadas contra eles, até por nós mesmos, né? Palavras que a gente mesmo falou, palavras que foram faladas por professores, por pessoas em posição de autoridade, né? Os nomes que eles receberam, né? De outras situações, de outras pessoas, né? Vamos trazer os nossos filhos inteiros, gente, diante de Deus hoje? Com tudo de bom, com tudo de difícil, com tudo de desafiante, com tudo de
de alegria, de tristeza, de saúde, de doença, de tudo. Vamos trazer nossa família inteira para o Senhor? Amém? Abre o microfone aí, vamos fazer um barulho santo aí para Deus, vamos orar junto. E depois eu vou passar a palavra para a Lu, para ela dar o testemunho dela. Senhor, nós trazemos a nossa casa, nós trazemos a nossa família, nós trazemos os nossos filhos, Senhor, nós trazemos esposo, irmã, pai, Senhor, irmão, nós trazemos as nossas filhas, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que eles são inteiros, as nossas famílias. Deus, nós trazemos e colocamos a nossa família nesse lugar de descanso na tua presença. Nós colocamos eles lá, colocamos na tua presença, Senhor, e nós corremos para a tua presença, nós deixamos ele no teu altar e corremos para a tua presença. Só o Senhor tem liberdade, só o Senhor tem poder, só o Senhor tem então, nós temos nós trazemos o passado, nós trazemos o presente, nós trazemos o futuro, nós trazemos nossas gerações, as nossas histórias diante do Senhor. Sim, meu Deus. E nós agradecemos Nossa descendência. por aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas casas, famílias, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Deus. Que Jesus, tu és poderoso, Senhor. Poderoso, Senhor. Obrigada, Jesus. Senhor. Amém. Obrigada. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Amém. Amém. Você tá? O microfone é seu. Ok, minha querida. Graça e paz, minhas irmãs, boa noite. É motivo de muita alegria, né? Estar aqui com vocês. Eu costumo dizer para a Cris que eu não sei como eu vim parar no AME. Não me pergunto quem me colocou, que eu não sei, mas hoje eu sei que foi realmente Deus. E eu conhecia Deus de ouvir falar, né? Em 2019, eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor, né? Quando eu me deparei com a situação da minha filha. Mas isso aí eu já testemunhei para vocês. Hoje ela é liberta, né? Está na igreja com os filhos, para a honra e glória do meu Senhor. Tem um chamado missionário, então assim, enfim, já está resolvido. Mas há 14 anos eu orava também pelo meu filho. Eu costumava dizer que eu era muito feliz porque o meu filho ele não teve problema na adolescência. Mas aos 22 anos de idade, o meu filho virou adolescente. Né? Começou a ter muitas namoradas, começou a beber bastante. Ele acabou o noivado que ele tinha e aí a minha luta se intensificou mais ainda. E eu sempre orei muito na madrugada, sabe, Cris? Mas uma noite, Deus me direcionou assim, escreve tudo que você quer que seus filhos sejam. E para que eu não perturbasse ninguém, para que eu não incomodasse ninguém durante a noite, não incomodasse meu esposo, eu gostava muito de ir para o banheiro. E nessa noite eu estava no banheiro e comecei a escrever. Como era sobre os meus filhos, eu aproveitei. E escrevi 4 páginas de cada. Então, quando amanheceu o dia, eu estava morta e com a mão doendo. E aí o Espírito Santo disse assim para mim, quando você for tudo isso aí os seus filhos também serão. Então, naquela noite, o Senhor estava me moldando. Naquela noite, o Senhor estava mudando a minha história, para que assim mudasse a história dos meus filhos. E no dia a dia eu fui aprendendo algumas práticas. Mas em 2009, eu saí para dar aula, que eu sou professora aqui no estado, onde eu moro, e aí, quando eu cheguei lá, o Espírito Santo disse assim, deixa aí e vai naquela casa que eu vou te direcionar. Então, eu não conhecia esse homem que eu fui na casa dele, eu nunca tinha visto, eu não sabia onde era essa rua, mas eu saí andando. E aí eu cheguei na casa do homem, né, bati na porta, o homem saiu, eu disse, moço, eu vim comprar uma camisa amarela. E ele disse assim, mas eu não vendo roupa. Eu disse, mas eu preciso
preciso comprar essa camisa amarela. E aí, eu vim embora, né? Eu vim embora e passou. Em 2019, eu fui para uma igreja, né? E lá, às 9 horas da noite, foi entregue para mim uma Bíblia. Dia 9/9 de 2019, às 9 horas da noite, e naquele momento o Espírito Santo falou assim comigo e disse: dedica ela para o teu filho. E eu dediquei essa Bíblia para o meu filho, guardei essa Bíblia. E as coisas foram acontecendo, e cada dia o meu filho ia bebendo mais, e veio uma angústia no meu coração, porque assim, eu já tinha vivido a experiência, né, infelizmente, o sofrimento de ter um filho, da minha filha ser viciada. E um dia eu disse assim: Deus, eu vou ter que viver tudo de novo. E aí, no período que eu entrei no AME, e aí essas mulheres começaram a me direcionar. No início, eu entrava só de vez em quando. Mas eu pegava muito as coisas que eram colocadas, as mensagens que eram colocadas no grupo. E eu lembro quando a Cris pregou sobre Marta e Maria. Nossa, vocês não têm noção como aquele texto falou comigo. E o Senhor passou a semana inteira remoendo dentro de mim quem realmente você é. Você é Marta ou você é Maria? Você está a serviço da casa, você está preocupada com a casa ou você está aos meus pés? E o Senhor foi me direcionando cada palavra. E dias depois, a Cris botou um áudio que dizia assim: o seu filho é quem você determinar que ele é. Meninas, eu vou dizer para vocês, nesse dia, não virou só uma chave na minha vida, virou diversas chaves na minha vida. Porque o Espírito Santo começou a falar comigo: como você chama o seu filho? E eu comecei a orar 12 horas do dia, de meio-dia, e deu de madrugada, e o Espírito Santo falando comigo e disse assim: agora procura um nome profético para o teu filho. E o nome profético que o Espírito Santo me deu foi Filho Abençoado, Próspero do Deus Vivo. E as pessoas ligavam para mim e diziam assim: o teu filho está bebendo em tal lugar, está dormindo, tu não vem buscar ele, não? E eu dizia, aí, às vezes, né, a própria família chegava: é porque teu filho só vive bêbado, só vive na prostituição, só vive... E eu, dentro de mim, sabe, naquela hora eu dizia assim: não, o meu filho é filho abençoado, próspero, do Deus vivo, porque era aquilo, né, que... E todos os dias eu comecei a dar o bom dia do meu filho, era com essa palavra. E comecei a cozinhar para o meu filho, para os amigos dele. Quando ele vinha beber, eu fazia aquela comida e dava para eles. E cada vez o Espírito Santo falava mais comigo. Até o ponto de chegar um dia, né? Um dia que a pastora Márcia pregou aí, falando que os nossos filhos já eram grandes. Não tinha mais como você colocar ele de volta na barriga. Mas você podia gerar o seu filho no Espírito. E mais outras chaves viraram na minha vida. E aí eu comecei... Minhas irmãs, isso foi tão forte que eu sentia dor de parto. Eu não sei se alguém está aqui e já gerou, né? Algo assim tão intenso de você sentir dor. Tinha madrugada que eu sentia dor e eu não entendia. Eu dizia: Deus, eu vou parir porque tanta dor. Mas o Espírito Santo me dizia: você está gerando. E uma gestação, ela dói. Uma gestação, ela dói mesmo, ela mexe com sua estrutura, ela mexe com o seu corpo, ela mexe. E aí, minhas irmãs, cada dia Deus ia virando cada chave mais intensa na minha vida. E tudo que era colocado no grupo, eu pegava e eu fazia de todas as pregações, eu me posicionava. E o Senhor começou a me dar discernimento.
E o Senhor começou a me dizer e me mostrar a autoridade que eu tinha sobre a vida dos meus filhos. E aí eu passei a orar quando ele dormia. Eu passei a ungir ele quando ele saía de casa. Até um ponto de eu ter um sonho com o espírito de morte. E quando amanheceu o dia, Deus me posicionou para que eu orasse. Porque na minha casa havia um espírito de morte. E eu comecei a orar. Essa coisa que eu via era muito grande, mas eu nem via os pés nem a cabeça. E eu comecei a orar pelo meu filho. Porque no sábado ele ia para uma vaquejada, ele ia passar 3 dias fora de casa. Mas aí Deus trouxe ele no sábado, antes de sair, ele veio me ver. E quando ele chegou, o Espírito Santo disse assim, unge a boca dele, pede para que ele bote a língua para fora. E eu não vou mentir para vocês não, minhas irmãs, naquele momento eu me assustei, a língua. Eu disse, filho, bota a língua para fora. Ele, mãe, a senhora está doida mesmo, para que eu boto para fora? E aí eu ungi a língua dele, aí o Espírito Santo ungiu o pulmão. E aí eu ungi o pulmão e saí ungindo, sabe? Saí ungindo. Eu disse, filho, você tem que me dar notícia de vez em quando, porque eu estou com uma angústia muito grande. E no domingo, minhas irmãs, o Senhor falou comigo e disse assim, fala em ato profético para o teu filho, que está lá em Gênesis 7, que está lá em Gênesis 27, e que diz assim, ele se aproximou e o beijou, e seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, abençoou e disse, eis aqui o cheiro do meu filho, que é como o cheiro do campo, o que o Senhor o abençoou. E nessa hora, eu percebi que essa era a bênção de Isaac sobre a vida de Jacó. E eu percebi também que Isaac sentiu o cheiro do campo em Jacó. Mas Isaac estava ali dizendo que Jacó era abençoado por Deus. E mais uma chave virou na minha vida. Em ato profético eu mandei para o meu filho. Eu disse, filho. E aí eu comecei a profetizar para a vida do meu filho. Que haja luz sobre a sua vida, filho. Que haja vida. Que você é próspero. Que o Senhor te cubra de luz nesse dia. Minhas irmãs, eu estava muito angustiada, sabe? E 7 horas da noite eu estava assistindo o culto da igreja. Nesse dia eu não fui para a igreja. E eu assistindo o culto, 7 horas, quando foi 7h15, eu senti uma dor no peito. E o Espírito Santo me posicionou, vai aonde o teu filho está. E o ministro de louvor, naquele momento, no culto, disse assim, você que está orando pelo seu filho, se conecte com ele no Espírito e vá agora onde ele está. E mais uma vez eu lembrei da pastora Márcia, quando ela disse que o Senhor nos conectava, né, com as pessoas, com os lugares, com as pessoas através do Espírito, porque Deus, ele é onipresente, ele é onipotente e onisciente. E o Senhor me levou naquele lugar, e eu comecei a andar no meio dos cavalos, eu comecei a andar no meio dos carros, e eu comecei, sabe, e era como se eu procurasse meu filho, mas eu profetizava luz, que haja luz, que haja luz. E enquanto eu orava, eu vi uma falação da minha filha com meu esposo, e aí eu disse, diga logo o que aconteceu com meu filho. E aí meu esposo disse assim, se acalme, não aconteceu nada, ele está vivo, ele só sofreu um choque, ninguém sabe como ele sobreviveu, o pessoal está dizendo que foi sorte, eu disse, não foi sorte, foi Deus. E naquele momento, minhas irmãs, o Senhor me trouxe à memória, porque eles tinham mandado eu ungir a língua do meu filho. Porque quando se sofre uma descarga elétrica, o primeiro órgão a ser afetado é a musculatura. Você engole a língua, por conta de você ficar sem poder respirar, você tem um ataque pulmonar, e depois do ataque pulmonar é que você tem um infarto.
O meu filho ficou sem reação, mas gritava por socorro. E nesse momento que ele gritava por socorro, ele disse que em volta dele, ele tentava se soltar, né? Ele disse que lutando com aquele espírito de morte, mas ele disse que em volta dele tinha um círculo. Tinha um círculo, e ele disse que a mão que puxou ele, um menino de 16 anos, com síndrome de Down, se encontrava nesse lugar. Esse menino estava tomando banho em um tanque de água, e aí, quando ele gritou, Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, não me deixa morrer. E o menino veio, né, segurou na mão dele, mas o menino sofreu uma descarga e soltou. Mas aí, a gente sabe que ali Deus estava presente, o Espírito Santo, e ali o menino foi instruído a isolar a mão, né, e pegou no meu filho, e aí ele conseguiu puxar o meu filho. O meu filho estava pregado em uma extensão, ele estava dentro de uma poça de água. Realmente, minhas irmãs, quem tirou o meu filho dali foi Deus. E ele disse que aquela mão daquele menino, quando puxou ele, ele disse, mamãe, não era uma mão humana. Aquela mão não era humana, aquela mão que me puxou. E enquanto meu filho contava isso, ele disse, mãe, agora eu sei porque tinha um ciclo ao redor de mim. E eu falei, filho, você consegue identificar esse ciclo? Ele disse, sim. Esse ciclo era as suas orações. Foi a profecia, mãe, que você me entregou hoje. Porque eu sei, mamãe, que aquilo era uma profecia. E mais uma vez eu disse, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que tu fez e pelo que tu faz. E aí, minhas irmãs, 10 dias depois, o meu filho disse, mamãe, eu quero ir para a igreja porque hoje eu quero me render aos pés do Senhor. Porque eu costumo dizer que os nossos filhos, eles não se desviam. Eles dão uma passeada, né? Eles saem um pouquinho para passear. E o meu filho deu uma passeada durante 14 anos. Né? E aí, meninas, quando meu filho o pastor perguntou lá, né, se ele queria estar naquele momento ali. E quando eu fui escolher a roupa do meu filho para ele ir nesse culto, nesse dia, eu peguei 4 camisas para ele. E todas ele rejeitou. E ele disse assim, mamãe, eu quero essa camisa amarela. Em 2020, a minha irmã deu um presente para o meu filho, uma camisa amarela. Então, a camisa que eu comprei em 2009, que Deus me levou a comprar em 2009, na casa daquele pastor que eu não sabia nem quem era, em ato profeta, o meu filho se converteu com essa camisa em 2022. A Bíblia que eu dediquei para o meu filho em 2019, no mês 9, 9 horas da noite, no dia 9, foi a Bíblia que o meu filho está usando. Então, minhas irmãs, eu testemunho para vocês nessa noite que as nossas palavras, ela muda o decreto dentro da nossa casa. Assim como Deus mudou aquele decreto na vida de Ezequias, o Senhor, ele muda decreto na nossa casa. E eu lembro, minhas irmãs, que há um tempo atrás eu fui pedir oração a um pastor pelo meu filho, e ele disse assim para mim, minha irmã, a maior autoridade sobre a vida do seu filho é você. E eu tomei posse daquilo. E o Senhor, ele nos fala nos mínimos detalhes. Deus, ele é detalhista. Então, o meu filho, quando meu filho foi caminhando para o altar, o Senhor me levou a viver uma história que eu tinha vivido em 2009. O Senhor me levou a rever a Bíblia que eu tinha dedicado para o meu filho em 2019. Então, minhas irmãs, nesta noite eu quero dizer para vocês que a promessa que o Senhor fez a vocês, não importa quantos anos faz, porque há 14 anos
o meu filho estava caminhando, estava passeando, né? Estava dando uma passeada, mas eu sabia que uma hora ele ia voltar, que nem a Cris disse. Ele saiu de Jerusalém, mas o Senhor foi buscar ele em Amaús e trouxe ele de volta para Jerusalém. Trouxe ele de volta. Minhas irmãs, e outro dia desse eu fui para um amigo secreto no meu trabalho, que só tem cristão lá, e começaram a perguntar, a mandar, né, dizer quais eram os sonhos. E um tinha o sonho de uma casa linda, outro... E quando foi a minha vez, eu acho que pensaram assim, essa mulher deve ser louca. Eu disse, o meu sonho é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu maior sonho é que a minha família vá morar no céu. Mas você não tem um sonho do carro? Eu digo, é consequência. É bênção de Deus. Uma casa muito linda, bênção de Deus. Mas a maior bênção que eu tenho na minha vida é a minha família. Então, minhas irmãs, a gente tem que entender, o nosso primeiro ministério é a família. Durante muito tempo, eu preguei para muitas pessoas, eu ganhei muitas vidas para Jesus. Eu ganhei muitas mulheres para Jesus. Mas se eu esquecia um pouco da minha família, eu deixava minha família em segundo plano. Mas se eu entendi, eu sigo da minha família e as outras, a igreja em terceiro lugar, e aí vem as outras coisas. Porque quando eu passei a ter a minha família como prioridade, e é como a irmã Cris disse, a gente não tem que ser religiosa, todos os dias está dizendo a mesma coisa, todos os dias diz uma coisa diferente, profetize uma coisa diferente dentro da sua casa, unja a sua casa, unja a cama do seu filho, profetize. A minha neta de 10 anos, ela mora comigo, e à noite, eu digo no ouvido dela, porque o subconsciente dela está o tempo inteiro trabalhando, não para de trabalhar. E eu digo no ouvido da minha neta, porque o sonho dela é ser policial federal. E eu já digo isso no ouvido dela. E eu digo a ela que ela é próspera, que ela é filha abençoada. Amém. Está debaixo da unção do Senhor. Que ela é filha de Deus, que a identidade dela está no Senhor. E minhas irmãs, e recentemente ela sofreu um bullying na escola. Porque a menina disse que o tênis dela não era de marca. E ela olhou para a menina, ela tem apenas 10 anos, e ela olhou para a menina e disse, minha filha, só que o que eu uso não me define. Não é um tênis que define a minha identidade, porque a minha identidade está em Cristo. A minha está em Deus. E você não tem noção com quem você está falando. Você está falando com a filha do rei, pois eu sou princesa. Você sabia que eu sou águia? Então, assim, minhas irmãs, quando a minha filha chegou em casa, porque eu chamo de filha porque sou eu que crio, chegou em casa testemunhando isso para mim, eu fiquei, sabe, e sabe o que eu fiz com a minha filha há um tempo atrás? Eu pegava os textos da pastoral da Célia, onde ela profetizava para os filhos, e eu colocava para ela ouvir, porque ela não é criada com o pai nem com a mãe, mas ela sabe que a identidade dela está em Cristo. A nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade não está nas coisas que nós temos, não está no que nós usamos, não está nos lugares que nós vamos, não está. A nossa identidade está no nosso Deus. Amém. Amém. Graças a Nós Deus. somos princesa. Amém. Muito obrigada, querida. Que testemunho maravilhoso, né, gente? A palavra, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus funciona. A
palavra de Deus funciona. Nossa boca pode produzir vida na nossa casa, na nossa família, pode mudar a história das nossas gerações, como eu estava falando no começo. Então, eu queria que a gente encerrasse essa noite agradecendo ao Senhor de todo o coração por esse milagre, né, que fez na família da Lucineide, e os milagres que ele tem feito na nossa família, na nossa casa, as coisas que ele fez na minha casa. Cris, não querendo atrapalhar, meninas, o meu filho tem uma namorada, né, que era envolvida com candomblé, macumba, esse negócio. Ela também se converteu, certo? Está buscando o Senhor, conjuntamente com ele. Quinta-feira foi o meu aniversário, certo? E no culto do meu aniversário de gratidão a Deus, o meu cunhado se rendeu aos pés do Senhor. Meu esposo também se rendeu aos pés do Senhor. Então, é só bênção. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É só a gente se posicionar, se abrir, deixar essas chaves, né? Como a Lu estava falando, deixar que a palavra de Deus entre no nosso coração como chave e que abra portas, né? E que abra nossa mente, que quebre o sofisma, que quebra a fortaleza, que nos leva para um nível de vitória que é independente do que acontece à nossa volta. É uma vitória que a gente tem nele. Amém? A gente passou um pouquinho do horário, então eu queria só encerrar orando nesse momento. Nancy, você pode orar por nós? Acho que eu perdi. Paizinho, nós te louvamos, te damos graça por esse tempo, por esse lindo testemunho, que é para glorificar o teu nome e que é para encorajar muitos que irão assistir esse testemunho, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por tudo aquilo que ouvimos. Obrigada por cada ensinamento e que realmente todas essas chaves que têm sido colocadas diante de nós, que nós saibamos usá-las para que o teu nome seja glorificado em todo tempo e em todo lugar. Obrigada, Pai. Amém. Amém. Em nome de Jesus.